Olá, senhoras e senhores, estamos iniciando mais uma edição do nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos. Aliás, vale lembrar, nosso novo site, participe. Nós queremos a sua participação, converse conosco, sugira, critique construtivamente, o importante é a sua participação. E lembre-se do nosso endereço eletrônico, www.acs.org.br. Na abertura do nosso programa, que tem hoje um convidado especial, aliás, além de convidado, um grande amigo, uma amizade relativamente recente, mas uma amizade muito forte, uma pessoa, um grande profissional, daqui a pouco vocês vão saber, fazer um pouquinho de suspense. Quero mandar um abraço especial na abertura do nosso programa, ao nosso José Carlos Gomes, que faz programa costumeiramente aqui no nosso canal 11 da NET, grande jornalista, um grande profissional, principalmente na área de esporte, mas sem dúvida alguma um telespectador assíduo do nosso acesso da TV, tem comentado, tem criticado, tem elogiado, enfim, tem contribuído e é isso que é importante. Bom, nosso convidado de hoje é o gerente-geral do Sebrae Santos, Paulo Sérgio Françosi. Tudo bem, Paulo? Muito obrigado, Márcio. Obrigado pelo convite, agradeço. É um Tudo prazer. bem? Tudo bem. Na Santa Paz? Santa Paz. O Sebrae é importante, a gente ouve falar muito do Sebrae e eu quero começar esse programa de uma forma bem didática, até para esclarecer bem o telespectador. O que é o Sebrae efetivamente? Ele é uma entidade pública, ele é uma entidade privada, mas primeiro, Paulo, o que é o Sebrae? O Sebrae é uma organização sem fins lucrativos, que é mantida com 0,6% da folha de pagamento do INSS. Essa vem a receita do Sebrae, do sistema Sebrae. Do INSS. Do INSS. É uma receita do Sebrae que vem para todo o país. Então, o Sebrae existe nas 26 federações, mas o DF também. E aqui no estado de São Paulo é composto por 27 escritórios regionais. Né? Mas tem autonomia, cada estado tem autonomia em cada estado e tem um conselho. Tem uma ROD, um controle central, Brasília, é isso? Tem a ROD, que é o Sebrae Nacional, mas tem aqui no estado de São Paulo o seu conselho, o conselho que é feito por entidades de classe, por presidentes, por questão de federação de indústria, federação do comércio, do COFACESP, né, faz parte também desse conselho. Então isso é para manter os interesses de toda a sociedade com foco nas ações do Sebrae, para não haver nenhum tipo de privilégio. Né? Aliás, o novo presidente do Sebrae, ou pelo menos do Conselho do Sebrae, se eu estiver errado, por favor, me corrija, o importante é a informação correta, é o Alencar Butti, que é o presidente da Associação Comercial de São Paulo. Ele assumiu recentemente o Conselho, é isso? Assumiu agora, nesse mês de janeiro, né? Na primeira quinzena ainda do mês de janeiro, já foi nosso presidente também do Sebrae e voltou agora para esse mandato agora de tipo 4 anos. Né? É uma entidade pública, é uma entidade privada, enfim, como é que você define o Sebrae? É uma privada, ela tem todos os deveres públicos, porém tem todas as obrigações de uma entidade privada. Né? Então, hoje em dia no Sebrae, esses recursos são públicos, mas o gerenciamento dela é de uma organização privada. Então, nós temos todos os trabalhos que nós fazemos, são em busca de capacitar a questão da gestão do empreendedor, no caso nosso especialmente de micro e pequeno porte, e também apoiar os empreendedores que já têm a sua empresa, querer melhorar, na questão do aumento de competitividade. Então, nós temos diversos projetos, né, como projetos com grupos de gastronomia, no qual a gente faz parte lá na Associação Comercial. Nós vamos falar também, daqui a pouco mais detalhadamente TI, sobre isso. Né? Então, assim, tem esses grupos de empresários e empreendedores que a gente também foca. Então, de um lado, a gente dá capacitação para quem quer abrir um negócio e também dá um trabalho de gestão, de aprimoramento técnico e tecnológico para aquelas empresas que estão querendo melhorar. Além daquelas empresas que estão querendo melhorar, eu acho que isso é importante, 2 aspectos, Paulo. Primeiro, essa assessoria, esse apoio é gratuito? Uma pessoa que quer, você falou aqueles que querem melhorar, e aquele que quer abrir uma empresa? Vamos primeiro pegar esse foco, aquele que quer abrir uma empresa. Ele pode procurar o Sebrae, ele vai pagar, não vai pagar, enfim. Qual é o papel do Sebrae para aquele que quer iniciar uma atividade empresarial? Olha, eu diria o seguinte, hoje em dia, cada empreendedor que quer começar um negócio, ele tem no seu íntimo aquele viés empreendedor. Eu vou começar, vou fazer. Mas é muito importante que ele tenha uma capacitação, que ele possa se aprimorar antes de sair por aí. Porque se ele for iniciar um empreendimento, com certeza, se ele fizer todas as regras certas, ele vai ter sucesso. Não basta ter vontade, é isso? Não basta ter vontade. O que tem que ter, então, Paulo, até para didaticamente a gente orientar? Digamos, eu quero abrir uma empresa, Márcio Carlos, quero abrir uma empresa. É a questão assim, você manter uma rede de relacionamentos. Então, você saber quem são os empresários em sua volta, que tipo de produto que ele desenvolve ou que ele presta serviço. Quase que uma prospecção inicial. Uma prospecção. Saber
tipo, conhecer realmente o que você vai fazer nesse projeto. Então, você realmente dominar aquele assunto. E tentar sempre, isso para ser resumido, e tentar sempre fazer alguma coisa além do que o seu concorrente faz. Porque se você for fazer exatamente aquilo que o seu concorrente faz, você vai dividir o mercado. E muitas vezes você pode explorar um mercado em que não está sendo negociado, não está sendo percebido. Mas talvez possa parecer absurda a pergunta, mas é muito mais no sentido de orientar. O Sebrae abre uma empresa para mim se eu quiser, não? Não. Não. Esse é um detalhe importante. Aí nós temos que procurar um outro caminho. Nem fazemos empréstimos. Isso. É uma coisa importante Isso é dizer. importante. Então, o Sebrae não abre empresa e não concede nenhum tipo de empréstimo, não tem nenhuma linha de crédito. Mas damos toda a orientação para isso. Então, se eu quiser abrir uma empresa, eu posso procurar o Sebrae para que ele me oriente como abrir a empresa, é isso? Exatamente. E essa questão de abrir empresa, nós orientamos tanto na questão de uma pequena empresa, que toda empresa começa a nível pequeno também, como também a questão do MEI, que é o microempreendedor individual, que é a nova lei do governo federal que inclui cada vez mais as pessoas numa sociedade mais justa. O MEI, então, o meu e Jair, era o assunto que eu ia abordar em seguida, Paulo, oportuno, até, o gancho é importante. O MEI, esse microempreendedor individual, é o chamado empresário pequeno, é isso? Isso, é abaixo de uma pequena empresa, né? Então, uma pequena empresa é aquela que fatura até 2 milhões ao ano. E o microempreendedor individual é aquele que fatura até 36 mil ao ano. É aquela pessoa que são aquelas profissões que não são científicas. Então, por exemplo, o jardineiro, o pipoqueiro, o palhaço, o pintor, o azulejista, que são pessoas que às vezes precisam entrar numa sociedade ou no mercado e não conseguem. Quando você é o MEI, você significa que você já abriu a sua empresa, é isso? Na verdade, o MEI, ele é uma formalização, ele tem um CNPJ, então ele pode dar uma nota fiscal. Né? E esse tipo de orientação, esse tipo de apoio, esse tipo de consultoria, no sentido de que eu me torne um MEI, eu posso buscar no Sebrae? Você pode e deve buscar no Sebrae, que nós damos toda a orientação para que ele não erre, porque muitas vezes a pessoa quer ser um microempreendedor individual, ela vai buscar informação, quando chega numa prefeitura para tirar o alvará, naquela região que ele vai desenvolver aquela atividade, não é permitido. Então, aí ele já está com a abertura do CNPJ, ele já tem todo um trabalho. Você tem como dar um exemplo, Paulo, mais no sentido de orientar? Por exemplo, um ourives que vai trabalhar com gás, né? Então, ele monta a empresa dele, tudo mais vai ser um ourives e vai colocar 6 botijões de gás num prédio que não tem elevador, com uma série de coisas. A prefeitura não vai liberar esse alvará para ele. Até então, porque é importante. Até em caso de acidente, o seu exemplo, você foi muito feliz. Exatamente. É completamente impossível em função da segurança do prédio, segurança do negócio. Uma questão de segurança alimentar, de uma pessoa que vai fazer doces, né, uma questão assim, também a prefeitura tem todo o alvará quais são a metragem mínima daquele ambiente para desenvolver isso. Então, se você, telespectador, se você, amigo, se você, José Carlos Gomes, quer se tornar um MEI, você primeiro procure o Sebrae. Por favor. Ali ele vai dar orientação, ele vai dar a base, ele vai lhe dar o apoio, para que você aí persiga o caminho legal que passa necessariamente pela prefeitura, para que você possa abrir a sua empresa, é isso, Paulo? Exatamente, porque a decisão, Márcio, ela é da pessoa. Eu quero ser um microempreendedor, eu quero ter uma empresa, ou eu quero ser informal, ou eu quero montar, ou eu quero prestar o ISS direto para a prefeitura. A decisão é dela, mas é importante que ela saiba tomar a decisão correta, para a experiência dela, para a necessidade dela. Nós já estamos terminando o nosso bloco, infelizmente, a conversa foi bem gostosa e nós já vamos para o segundo. Vamos fazer um break daqui. Eu queria deixar 2 perguntas, talvez seja difícil, talvez seja até fácil, mas eu vou deixar como gancho para você pensar durante o nosso intervalo. Eu quero saber efetivamente, se você tem esse número, quantos MEIs tem em Santos e quanto nos últimos anos MEIs surgiram na região, ou em Santos ou na região da Baixada Santista. Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de 2 minutos. O Paulo com certeza vai responder essa pergunta e nós vamos continuar essa conversa muito importante para você que quer também ser um grande empresário ou até mesmo um microempresário individual chamado MEI. Nós voltaremos.
Voltamos com o nosso segundo bloco do nosso ACS na TV. Nosso convidado de hoje, o empresário, amigo e gerente-geral do Sebrae Santos, Paulo Sérgio Françotti. Paulo, eu deixei uma pergunta no final do primeiro bloco. Você pode tanto responder do ponto de vista regional, como também estadual ou até mesmo nacional. Acho que todas essas informações são importantes. Quantos MEIs nós temos na região, no estado, no Brasil, enfim, quantos? Olha, praticamente do ano passado para cá até hoje, fechados os milhões, nós chegamos a 800 mil MEIs, microempreendedores individuais, no Brasil, né? Uma questão que começou em 2009, em julho de 2009, e até ontem, por exemplo, até essa semana que passou, nós fechamos de 800 mil. Aqui na nossa região, o número estimado, assim, indo de Peruíbe até Piritiópolis, incluindo Santos, que é a maior cidade do polo, em torno de 10 mil MEIs, microempreendedor individual. E o importante dessa questão do microempreendedor individual é essa questão da inserção dele, porque com isso ele paga uma taxa muito pequena, que é 11% do salário mínimo, e ele consegue ter o... Taxa de quê? Essa taxa é um imposto. Então, quando ele tem uma empresa, ao invés de ele pagar um simples, que inclui uma série de outras tarifas, ele paga R$ 59,40, mais um real se for uma empresa, mais R$1 de ICMS, se a empresa for de vender produtos, ou R$5 de ISS. É tudo junto. É um imposto só que ele paga, ele tem todos os benefícios que uma pessoa que tem uma previdência pode ter, como, por exemplo, a questão de aposentadoria, auxílio maternidade, né, assim, a licença maternidade, um auxílio reclusão, se for o caso, né? Então, você insere essa pessoa numa sociedade mais justa. É isso que eu ia abordar com você. Isso tem um aspecto importante da inclusão social, né? O reflexo social é importante, na medida em que tira da informalidade e o coloca na formalidade, e, consequentemente, ele passa a fazer parte oficialmente da sociedade. Exatamente. Márcio, ninguém gosta de ser ilegal. Todo mundo, ninguém quer ser informal porque quer ser. As pessoas querem ser formalizadas. Até porque, se na associação ou no Sebrae eu precisar de um pintor, naturalmente vou ter que ter uma nota fiscal. Não adianta eu conhecer José João, que é um bom pintor, se ele não conseguir me dar pelo menos uma nota fiscal para comprovar que ele seja. Uma questão de lei. Né? Então, o MEI eu consigo pegar com que essa pessoa, desde que ela não tenha sócio, desde que ela tenha somente um empregado em que ele pague o piso salarial para essa pessoa, que ele possa me prestar esse serviço. Então, é muito importante que essa pessoa tenha a orientação do que é, para tomar a decisão certa, porque se ele arrumar um trabalho que vai cobrar R$100 mil, ele já deixa de ser MEI. Ele já entra na categoria de micro e pequeno empreendedor, micro e pequeno empresário. Nós estamos esquecendo um detalhe importante. Estamos dando todo o caminho, mas onde é o Sebrae? Onde fica o Sebrae em Santos? Se a pessoa quiser procurar, por exemplo, eu tenho na Associação Comercial, e tenho certeza que você dispõe lá, tem um folhetinho explicando detalhadamente o caminho, um passo a passo, né? Mas onde é que fica o Sebrae Santos? Então, o Sebrae fica na Avenida Ana Costa 418, no Gonzaga. Mas os atendimentos que nós fazemos... Perto ali da Luiz Faria, isso, mais ou menos? Entre a Luiz de Farias e a Luiz Suplicy. Isso, de frente para a Ana Costa. De frente para a Ana Costa. Então, nós temos hoje, todo esse... funciona das 8h30 da manhã até as 17 horas. E pelo telefone, né, o 0800 570 0800, das 8 da manhã até as 8 da noite. Né? Toda a questão de informação. E o mais importante da gente citar é que todo esse atendimento de informação sobre o que é MEI, de informação de como criar uma empresa, ou principalmente como melhorar uma empresa, são produtos gratuitos que nós temos, né? Não é cobrado sequer. Então, toda a palestra, os cursos EAD que nós temos, cursos à distância, que são mais de 21 títulos, são 21 títulos focando desde a questão de negociação, formação de preço no varejo, formação de preço na indústria, a questão de compras, sucessão empresarial. Então, são diversos temas que são sempre ligados ao empresário, seja ele de micro ou de médio porte ou de grande porte. Às vezes, uma necessidade de um grande empresário, de um pequeno empresário, às vezes muda a escala, mas a preocupação e a necessidade é geral. Então, por isso que a gente tem esse apoio, cada vez mais a gente quer trazer para dentro do Sebrae aquela pessoa que não só quer iniciar, mas que quer melhorar o seu negócio. Esse escritório, Paulo, ele é regional? Ele é regional. A região inteira, mas também com atuação até o Vale do Ribeira. A minha atuação ela vai
do escritório Baixada Santista, que é de Bertioga a Peruíbe, incluindo Cubatão, e também de Itariri até Barra do Turvo, em Bertioga. Lá é um outro escritório regional que chega até a divisa com o Paraná. Itariri, Barra do Turvo, já para o Vale do... Já Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. São 15 municípios, né? E aqui nós temos 9 municípios na região. Então, ao todo, a região metropolitana da Baixada Santista é a área de atuação do Sebrae. Sebrae. Várias outras organizações, como Receita Federal, mas tem esse mapa de atendimento aqui na nossa região, né? Bom, vale lembrar, que, em nome da Associação Comercial de Santos, que o Sebrae é um grande parceiro da Associação Comercial. Nós desenvolvemos projetos conjuntamente já há algum tempo, e um dos principais projetos, sem dúvida alguma, aliás, um projeto de grande repercussão, não só social, mas como também empresarial, é a chamada incubadora de empresas de Santos. Nesse aspecto é uma parceria, existe uma governança em torno desse projeto, mas é uma parceria fundamental entre o Sebrae, a Associação Comercial de Santos e a Prefeitura de Santos. O que é essa incubadora de empresas para o nosso telespectador entender um pouco mais, Paulo? Então, uma incubadora de empresas, além de ser um espaço físico, onde você recebe empreendedores com intenção de inovar, porque o objetivo de uma incubadora não é simplesmente ser um espaço físico onde as pessoas paguem um condomínio para ficarem naquele local. É justamente um ambiente em que você tem a questão da inovação, a questão do empreendedorismo, da pesquisa, da inovação. Então, além de tudo, uma incubadora tem que ser inovadora, tem que ter produtos que possam agregar um valor, e não simplesmente ser um condomínio onde as empresas alugam aquele espaço para poder pagar um pouco menos, para poder dividir a despesa. A incubadora, acima de tudo, é esse ambiente onde as pessoas precisam respirar, sentir a energia da questão da inovação, da questão da criatividade, da questão da pesquisa avançada, da pesquisa científica. É por isso que nós estamos lançando um novo edital agora com a Associação Comercial e a Prefeitura de Santos também, justamente porque a gente vê que tem que ter essa interação, não só do Sebrae apoiando o recurso, apoiando com todo o portfólio dele, mas também que tenha por trás uma gestora, do qual hoje nós temos a Associação Comercial, porque tem toda essa questão das empresas por trás, o objetivo dela de cada vez mais crescer na nossa cidade. Uma associação que tem 140 anos, reconhecida a nível nacional, e cada vez mais quer deixar o seu legado, o seu apoio também para as outras empresas que vão crescer. Tem a Prefeitura também com a questão da disposição do espaço físico, né? E tem também o conselho consultivo, que é aquele conselho que é feito com outras organizações, principalmente as universidades, porque a gente percebe que simplesmente a empresa, buscando informações de querer melhorar, é importante também que a universidade também respire esse ambiente de empreendedor, e que ela traga para dentro dessa incubadora esse ambiente também da pesquisa. Então, nada mais esse ambiente, é um ambiente assim, onde a empresa, o nome já diz, incubadora, para ser forte e saudável. O que a gente quer é muscular esses empresários, para quando eles saírem no mercado, eles poderem ter uma aptidão muito mais forte para poder vencer naquele produto que ele escolheu, ter sucesso naquele mercado que ele deseja competir. Nós vamos para o intervalo e voltamos para o terceiro e último bloco desse nosso programa, e nós vamos continuar conversando sobre o incubador e vamos também falar sobre o projeto Empreender, um projeto muito interessante. Fique conosco. Bem, voltamos com o nosso terceiro e último bloco desta edição do nosso ACS na TV. O convidado, o nosso amigo e gerente
regional do Sebrae Santos, Paulo Sérgio Françosi. Com Z, né? Françosi, é isso? Z-O-S. Nós estávamos falando ainda, terminamos o segundo bloco, falando de incubadora, e esse é um projeto que a Associação Comercial tem um grande orgulho, porque realmente ele é importante sob vários aspectos, principalmente em relação a isso que você falou sobre o aspecto da inovação, mas também e principalmente do apoio que é dado pelo Sebrae, pela Prefeitura, pela associação, no caso gestora, mas você lembrou bem, pelas universidades, no chamado grande conselho, vamos chamar assim, ou conselho diretor, ou conselho consultivo, participam todas as universidades. E o Paulo, ao longo da resposta no final do segundo bloco, falou no lançamento do novo edital. Nós tínhamos um novo edital que estava em vigor até maio, junho do ano que vem, por força de uma decisão judicial, houve uma rescisão, uma denúncia desse contrato que havia entre nós, e imediatamente, é o termo correto, nós começamos a trabalhar esse novo edital, e no início dessa semana, aí uma notícia em primeira mão para o pessoal da incubadora, no início dessa semana nós praticamente finalizamos todo o processo, né, do novo edital. Eu acho que até nos próximos 3, 4 dias a gente está mandando isso para São Paulo. Não, no máximo isso, Márcio, porque eu acho que nós fechamos todas as propostas, tanto das empresas incubadas, como também o que nós temos disponível, intenção do Sebrae, também a questão da associação comercial. A gente percebe que há um grande interesse nessa gestão da incubadora, a gente percebe que existe um envolvimento muito grande, tanto da questão da associação comercial, como também da prefeitura, como do Sebrae, esse grupo de trabalho que foi montado para desenvolver essa proposta que vai ser encaminhada para o Sebrae, para poder fazer a liberação, né, desses recursos, para a gente poder acompanhar cada vez mais de perto, não só o fato de dizer que Santos tem uma incubadora, mas Santos tem um ambiente propício à inovação. Hoje em dia, cada vez mais do que nunca, a gente percebe que essa questão de petróleo e gás, de ampliação do porto, de novas empresas... Nós temos Parque Tecnológico, a Fundação que é um trabalho de que vem sendo coordenado pelo Márcio Lara, isso, na área da Prefeitura, e também já o pré-credenciamento garantido, já saiu. Pré-credenciamento, estamos em fase final do credenciamento definitivo. Exatamente. É outro aspecto importante. Eu queria abordar com você agora, Paulo, o programa está indo rápido demais, sinal que está bom. Já temos aí, já recebi o sinal de... Só temos 5, é isso? Mais 5 minutos para a gente conversar e terminar o programa. Mas dá tempo. Fala um pouco do Projeto Empreender, que é uma outra parceria que a Associação Comercial tem diretamente com o Sebrae. Antes de você falar, eu quero, por uma questão de justiça, destacar o trabalho na elaboração desse novo edital do pessoal de retaguarda do Sebrae, coordenado pela Patrícia, na Associação Comercial com a Carolina, com a Karine, que foram pessoas que trabalharam diretamente na elaboração desse muito empenhadas. São pessoas que se empenharam bastante. Comprometidas. E comprometidas e que nos ajudaram muito nessa fase final de elaboração do edital. Mas o Projeto Empreender, o que é o Projeto Empreender, Paulo? Olha, hoje em dia a gente percebe que a questão quando você fala em marketing ou em gestão empresarial, a questão do network, ela é sempre uma questão preponderante. O empreender, a grosso modo, ele é isso, ele é um ambiente que você cria dentro, na parceria, por acaso, associação comercial, e que você reúne os empresários de um mesmo segmento para discutir os assuntos em comum e ver se as respostas e as soluções são também comuns. E a gente percebe que isso acontece. É a chamada união faz a força. União faz... Une para ter mais força, né? Para ter mais força, e porque, às vezes... A minha necessidade, se eu tenho um restaurante na zona leste e eu tenho um restaurante na praia ou na zona noroeste, é muito similar. Nós podemos trocar informação e nem sempre seremos concorrentes. Um caso que a gente tem de informação é o caso hoje nós temos a Associação Comercial mantém o grupo de ótica, mantém o grupo de oficina mecânica e o de gastronomia. Gastronomia já está no outro estágio, é mais antigo, é verdade, já está num estágio avançadíssimo, profissionalizado ao extremo, com assessoria de imprensa, enfim. Exatamente. Esse grupo realmente está consolidado. É um exemplo claro do sucesso do projeto de empreender. Por exemplo, é um grupo que começou com 8 empresas, 8 restaurantes, hoje tem 17. Ele saiu assim em voga quando ele montou uma ação de marketing, era o roteiro gastronômico, mas atrás desse roteiro gastronômico, atrás dessa ação de marketing, tinha toda uma estratégia de se capacitar, de buscar o PAS, que é garantir uma eficiência alimentar dentro dos seus estabelecimentos. Segurança alimentar, você buscar a questão dos desperdícios, de economizar o desperdício.
cada empresário visitou outros empresários e deu nota na questão do layout da sua... Então, assim, é um projeto de empresas maduras. E o mais interessante disso é que agora, daqui a 2 semanas, pela TV Globo, nós vamos passar a nível nacional uma matéria que saiu aqui em Santos sobre o Liga Gourmet, que é esse grupo de 17 empresas hoje, que já tá, eu tive hoje encontro com um deles, já estão fazendo compras em conjunto sobre gás, compras em conjunto sobre carnes, estão negociando com o cartão de crédito. Você faz uma compra na quantidade, você ganha no preço, obviamente. Quanto mais você compra, menor Exatamente. o preço, pelo menos em tese. E no diferencial de você ter todo esse trabalho sendo feito em prol dessa categoria de empresas, né? Então, você, telespectador que está nos acompanhando, nos dando o prazer de nos acompanhar no programa de hoje, se você quiser participar ou conhecer um pouco mais do Projeto Empreender, tanto pode procurar o Sebrae, na Ana Costa, como também pode nos procurar na Associação Comercial. Por enquanto, 3 grupos. O grupo de gastronomia, que já é um grupo consolidado, o grupo de ótica, recentemente formado, que está indo muito bem, e o outro, automotivo. Oficinas também. reparadoras de veículos. Oficinas reparadoras. Se você quiser participar de um desses 3, ou quiser, quem sabe, viabilizar a criação de um quarto, nos procure para conversar, que nós estamos à disposição. Está acabando, falta 1 minuto apenas, então vou fazer uma última perguntinha, mas peço que você seja rápido para a gente respeitar, porque o povo já está nervoso. Aí, quando ele levanta a plaquinha, tem que terminar. O Sebrae também oferece cursos, Paulo? Oferece cursos, nós estamos repaginando todos os nossos cursos para ver a necessidade realmente do nosso cliente, mas hoje nós temos já disponível Aprender a Empreender e Juntos Somos Fortes. O Juntos Somos Fortes é para tipo, grupos que queiram realmente montar uma associação, uma questão de associativismo, e o Aprender a Empreender para a pessoa, quando for realmente empreender, ter certeza do que vai fazer e ser forte, porque não dá para a pessoa engrossar uma estatística de cada vez mais, de cada 10 empresas que são lançadas no mercado, 3 morrem no primeiro ano. Né? Então, esse tipo de índice que nós não queremos mais. Queremos fortalecer as empresas, tudo isso é gratuito, podemos fazer aqui em Santos, fazemos com a Associação Comercial e também fazemos com todas as diversas associações instaladas aqui na Baixada Santista. Paulo Sérgio, muito obrigado pela sua entrevista, por atender o nosso convite, e se Deus quiser, oportunamente voltaremos a conversar, nossa parceria é eterna, com certeza. Até uma próxima oportunidade, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço ser entrevistado pelo grande jornalista Márcio Calves. Muito obrigado. Tá então, Paulo Sérgio, amigo nosso, gerente-geral do Sebrae Santos, e encerramos então mais uma edição do nosso ACS na TV, lembrando que a reprise vai ao ar no próximo domingo, das 8 às 8h30 da manhã. Muito obrigado, até a próxima semana, se Deus quiser, e seja feliz.